Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 13ª sessão ordinária do 4º ano legislativo, na 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Faués Salmem. Flávio Luiz Nebrozinho, presente. Fredes Correia Leite. Hélio Guilherme Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 9 vereadores presentes. Comunico a todos que o vereador Faués Salmem deve já ter sofrido uma intervenção cirúrgica na capital paulista e não poderá estar presente conosco. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Ofício proveniente da Prefeitura Municipal, em resposta aos requerimentos 13, 102, 122, 146, 148, 154, 155, 168, 174/2008 do vereador Edivaldo Luciabel, 158/2008 do vereador José Claudinei Messias, 157/2008 do vereador Fredes Correia Leite, 164/2008 do vereador Silvonei Rodrigues, 165/2008 do vereador Hélio Guilherme Filho, 166/2008 do vereador Salim Mata. Telegramas do Ministério da Saúde, referente à liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Comunicados do Ministério da Educação sobre liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Câmara Municipal de Lagoa da Prata encaminha cópia de requerimento que pleiteia ao governo federal esforços para o pagamento de royalties às empresas que exploram as atividades de produção de álcool carburante. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças encaminha demonstrativo resumido das transferências de recursos da União à Prefeitura Municipal. Senador Epitácio Cafeteira, em atenção à moção número 229/2008 do vereador Salim Mata. Senhor presidente, todos os ofícios foram lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 23/2008, do senhor prefeito municipal, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio e termos aditivos com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, e da outras providências. Projeto de lei número 24/2008, do chefe do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio e aditivos com a Sociedade Santa Casa e Misericórdia de Ourinhos e também o Hospital de Saúde Mental, objetivando o desenvolvimento do programa de assistência ambulatorial à saúde mental, no âmbito do SUS municipal e da outras providências. É correto isso? Projeto de lei número 25/2008, do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a adequação nos anexos 1, 2, 3 e 4 do plano plurianual, nos anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Projeto de lei número 26/2008, da vereadora Terezinha Paixão Bueno, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Fiore Gilhote. Projeto de lei complementar número 11/2008, do senhor prefeito municipal,
que altera dispositivo da Lei Complementar nº 475, de 22 de junho de 2006, alterado pela Lei Complementar nº 501, de 23 de janeiro de 2007, que dispõe sobre nova reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2008, do vereador Flávio Luiz Ambrosim, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 465, de 14 de dezembro de 2005, que fixa prazo para início de atendimento pelas agências bancárias aos usuários dos serviços por elas disponibilizados e da outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Comunico a todos os senhores vereadores que encontra-se nesta casa a defesa apresentada pelo ex-prefeito Claudemir Osório Alves da Silva, referente ao processo TC 1713/026/2004. Informa outro sim que a defesa ficará agregada ao processo, junto à Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimentos. Requerimento do vereador Oswaldo Barbosa, 215/08. Requer providência da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, SAI, a fim de que se possibilite consultas de contas, emissões de segunda via de cobrança e outros serviços via internet, como já ocorre com diversas empresas. Requerimento do vereador Edivaldo Luciabel, 216/08. Requer informações sobre a possibilidade de se criar o projeto Empresa Amiga da Saúde. 217/08. Requer informações sobre a possibilidade de se criar um pronto-socorro pediátrico na Sociedade Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. 218/08. Requer informações sobre a possibilidade de se criar o programa Farmácia Solidária. 219/08. Requer informações sobre a possibilidade de se implantar uma política municipal de apoio ao cooperativismo. 220/08. Requer informações sobre ações previstas para apoiar o micro e pequeno empreendedor. 221/08. Requer informações sobre a possibilidade de se providenciar, com urgência, um sistema de coleta de lixo que preserve o meio ambiente. 222/08. Requer informações sobre a possibilidade de se criar o Disque Idoso. Requerimento do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 223/08. Requer informações sobre a possibilidade de se doar material para a construção de habitação ao morador da Chácara Geraldino. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel, 224/08. Requer informações sobre a programação para aquisição de novas placas de trânsito, visando aumentar a sinalização e substituir placas em mau estado. 225/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se desenvolver o projeto Palco do Povo, destinado a divulgar, a preservar a história, o folclore e os costumes de Ourinhos. 226/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se criar o programa Compre um Carro, Plante uma Árvore, em parceria com concessionárias e revendedoras de veículos. 227/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar a campanha permanente de educação postural nas escolas municipais de ensino fundamental. 228/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se destinar 10% das vagas nas escolas municipais de educação infantil para as crianças portadoras de necessidades especiais de qualquer natureza. 229/08. Requer informações a respeito da possibilidade do fornecimento de merenda escolar durante o período de férias escolares. 230/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar estudos visando a implantação do Código Municipal de Limpeza Urbana em Ourinhos. 231/08.
requer informações a respeito da possibilidade de se intensificar a fiscalização e a orientação sobre o uso correto de vagas de estacionamento específicos para as motos e pessoas com deficiência na zona central da cidade. 232/08, requer informações a respeito da possibilidade de se elevar a UMES, União dos Municípios da Média Sorocabana, proposta para a formação de um consórcio intermunicipal de saúde. 233/08, requer informações a respeito das taxas cobradas no cemitério municipal. 234/08, requer informações a respeito da possibilidade de se anexar às contas de água panfleto explicativo sobre a necessidade de limpeza periódica nas caixas de água comerciais, industriais e residenciais. 235/08, requer informações sobre a possibilidade de se instalar equipamentos de ginásticas às margens das trilhas verdes municipais. 236/08, requer informações sobre a possibilidade de se instituir o programa Valorização da Vida do Trabalhador Oriense. 237/08, requer informações a respeito da possibilidade de se criar o projeto Crédito Escolar Ambiental, como incentivo à participação de estudantes de todas as faixas etárias em ações de prevenção ambiental. 238/08, requer informações a respeito da possibilidade de se adequarem as catracas dos ônibus urbanos públicos de Ourinhos, facilitando a passagem de crianças isentas do pagamento da tarifa. 239/08, requer informações a respeito da notificação compulsória dos casos de violência contra idoso. 240/08, requer informações a respeito de estatísticas de autistas no município de Ourinhos. Requerimento do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 241/08, requer informações sobre a possibilidade de se reformar o prédio utilizado para as reuniões do Centro de Referência à Adolescência, Amor Exigente. Requerimento do vereador Oswaldo Barbosa, 242/08, requer informações a respeito da possibilidade de se disponibilizar na internet a realização de consultas sobre crédito para com a Fazenda Municipal, expedição de segunda via de cobrança de imposto. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel, 243/08, requer informações a respeito da possibilidade de se criar a Olimpíada Escolar de Literaturas e Artes Plásticas, junto às escolas da Rede Municipal de Ensino. 244/08, requer informações a respeito do município de licenciamento de veículos prestadores de serviço em Ourinhos. Requerimento do vereador Oswaldo Barbosa, 245/08, reitera novamente informações sobre a possibilidade da implantação de trilha verde no Jardim Matilde. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Indicação número 281, número 282/2008, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Solicita poda de árvores na Vila Brasil. Solicita que sejam oficiadas as entidades, conselhos e demais órgãos vinculados, informando sobre a Lei número 12.907, de 15 de abril de 2008, que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no Estado de São Paulo. Indicações de número 283 a 285/2008, todos de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Solicita limpeza e roçada de mato em terreno localizado na rua Duque de Caxias, ao lado do número 2250. Indica a necessidade de se realizar a operação tapa-buracos no Jardim Josefina. Indica a necessidade de se realizar a operação tapa-buracos na Vila Brasil. Indicação 286/2008, de autoria do vereador Fredes Correia Leite. Indica a necessidade de se realizar mutirão para a poda de árvores no núcleo habitacional Padre Eduardo Murante. Senhor presidente, lida todas as indicações. Acabando de ser lidas, serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas.
Moções de números 368 a 370/2008, todas de autoria do vereador Edivaldo Sabel. De congratulações a Quiprástico por ter completado 27 anos como parte do Parque Empresarial de Ourinhos. De congratulações a Di Joias, Joalheria, por ter completado 14 anos como parte do Parque Empresarial de Ourinhos. De congratulações ao Escritório de Contabilidade Major, por ter completado 34 anos, fazendo parte do Parque Empresarial de Ourinhos. Senhor presidente, lida todas as moções. As moções e congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura de um ofício enviado por esta presidência, até porque o assunto requer muito cuidado e, além de tudo, de extrema importância para a comunidade ouriense. Assunto este tratado pelo vereador Edivaldo Luciabel na última sessão e que não poderia ser diferente, até pelo mérito, de grande repercussão na cidade. E os veículos de comunicação também assim divulgaram no interesse da comunidade. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura dos dois ofícios enviados. Você vai ler um só. Ofício número 505/09/2008. Ourinhos, 25 de abril de 2008. Prezado senhor, tendo em vista a manifestação do vereador Edivaldo Luciabel no uso da tribuna desta casa durante o transcorrer da 12ª sessão legislativa, realizada no dia 22 do mês em curso, quando denunciou que no CDHU, Vila Brasil e demais bairros adjacentes estaria havendo toque de recolher por medo de bandidos que estariam atuando naquela região. Considerando que a manifestação do vereador traz consigo a preocupação desta casa sobre o assunto em questão, assunto esse que deve ser enfrentado por todas as instituições da cidade, em favor do bem-estar da população. Dirijo-me a Vossa Senhoria com o presente, a fim de solicitar seus bons ofícios no sentido de determinar providências urgentes, com a finalidade de verificada essa situação, e se realmente existir, que atitudes severas sejam tomadas para coibi-las. Valendo-nos do ensejo para reiterar a Vossa Senhoria os protestos de nossa elevada estima e distinta consideração, atenciosamente. Oswaldo Barbosa, presidente. Foi enviado ao ilustríssimo senhor Dr. Luiz Fernando Quinteiro de Souza, delegado seccional da Polícia de Ourinhos. E ao ilustríssimo senhor Tenente Coronel Daniel Antônio Finto, comandante do 31º Batalhão de Polícia de Ourinhos. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão o requerimento... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador Edivaldo Luciabel, coloco o requerimento elaborado pelo mesmo. Em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado. Consulto, senhores vereadores, se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 215 a 245 de 2008 e as moções de números 368 a 370 de 2008. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovados. Consulto o primeiro secretário, se há orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Vereador Oswaldo Barbosa. Eu consulto a todos e solicito a todos a licença para que eu possa me dirigir daqui da presidência. Eu teria alguns assuntos que já de conhecimento da maioria dos senhores vereadores, mas tecer apenas alguns comentários para que se torne de uma forma pública, e acredito que outros vereadores também vão se posicionar a respeito,
Mas, de início, comunicar a todos, né, que estão nos acompanhando na noite de hoje, que em uma reunião na última quinta-feira, onde estiveram lá diversos vereadores com o chefe do Poder Executivo, e nessa reunião, o senhor prefeito municipal colocou ali muito claramente que está fechando um trabalho, um convênio, enfim, negociando, entre aspas, com a Companhia Paulista de Força e Luz, no sentido de se efetuar a troca quase que total da iluminação pública de Ourinhos. Existem muitas formas de fazê-lo, mas a escolhida pelo menos o contato que eu tive com ele hoje, muito rápido, mas eu senti que essa a intenção, é de fazer de uma forma, eu diria, quase total, porque muitas ruas não serão necessárias e, enfim, tem locais que já têm aí uma boa iluminação. Mas, pelo que eu apurei com o prefeito, seria na ordem, de imediato, na ordem de 400 a 500 mil reais. Um orçamento preliminar feito pela Companhia Paulista de Força e Luz, preliminar, seria na ordem de 2.400.000, para fazer toda a reestruturação da iluminação pública. Lógico que é um valor alto para os cofres públicos de imediato, mas, da forma como o prefeito está querendo fazer com mão de obra própria, ele reduziria isso, entre outras coisas, reduziria aí na faixa dos 400 a 500 mil. E, com isso, faria a substituição das lâmpadas, trocando-as por vapor de sódio, com a menor potência, uma melhor qualidade, em todos os bairros, enfim, em toda a cidade, aonde se fizer necessário. Então, é uma grande notícia que nós tivemos na quinta-feira na reunião com o Poder Executivo. Então, esperamos que isso seja rápido, que venha num processo rápido, para que a cidade nossa ganhe aí, e aí sim, sem aspas, um outro brilho, né? Outro assunto que eu gostaria também de passar, que fatalmente vai ser motivo dos senhores vereadores também colocarem, é que no próximo dia 9, no Jardim Paris, se dará o início das obras do chamado PAC, e ali estará sendo iniciado os trabalhos com galeria, guias de sarjeta e asfalto. Então, essas obras, melhor dizendo, já, como foi dito, será do PAC, e aquelas que a Prefeitura, o Poder Público, vai iniciar com a sua mão de obra. Todos nós sabemos também, estamos acompanhando que estão sendo licitados outros lotes que deverão ser realizados pelas empreiteiras. Então, é uma notícia também que vem aí de encontro ao anseio da população. Por outro lado, aí, em cima até de alguns requerimentos que eu tenho feito nos últimos tempos, ou melhor dizendo, requerimento 215/2008, 79/2008, e um outro requerimento que eu não tenho em mãos do ano passado, este vereador tem feito algumas sugestões ou requerimentos, e mesmo um projeto que foi aprovado nesta casa, com relação a disciplinar o fornecimento de água oferecido pela SAI. E, dentre outras conquistas, uma até, eu diria, na última semana, para o nosso prazer, está chegando aqui o requerimento, projeto, melhor dizendo, número 46/2007, que regulamenta a supressão do fornecimento de água pela Superintendência de Água e Esgoto, SAI. Esse é aquele que não pode mais cortar água às vésperas de feriado, às sextas-feiras, enfim, já de conhecimento de todo. E o outro que nós, pela resposta que nós tivemos através do senhor prefeito municipal, é que trata do decreto 2501, se não me falha a memória, ou 502, onde a água que for cortada, o fornecimento de água que for cortado, seja porque o imóvel vai ficar fechado, ou então porque não pagou, e depois de um tempo, 6 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, quando o proprietário voltar a pedir a religação, ele não terá mais que pagar
aquele fornecimento mínimo que se é cobrado através desse decreto. Pelo menos a resposta que nós recebemos do Poder Executivo, que isso já está valendo, então nós acreditamos que isso venha a suprir uma lacuna que nós tínhamos levantado, ainda aqueles que também participaram conosco de uma CPI, a qual eu tive o prazer de ser o presidente, no governo passado, onde nós colocávamos que não era legal a cobrança daquele mínimo de 10 metros cúbicos, até porque confrontava com o direito do consumidor. Pelo que nós recebemos da resposta da SAE, essa injustiça está sendo corrigida, quer dizer, não teremos mais a cobrança quando não tivermos ali a efetividade do fornecimento. Então, isso vem aí de encontro ao anseio de toda a população. E ainda da SAE, nós estamos pedindo hoje, através do requerimento 215, para que, de uma maneira bem sucinta, para que a SAE tome providências no sentido de que possibilite consultas de contas, emissões de segunda via, de cobrança e outros serviços via internet, como já ocorre com outras empresas prestadoras de serviço público e também do ponto de vista até de monopólio, né, se assim podemos dizer. Então, são medidas que nós cobramos da SAE e que temos tido retorno favorável, que veio de encontro aí aos anseios da população. Consulto o primeiro secretário, se há algum orador inscrito. Vereador Silvanei Rodrigues. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, algumas boas notícias, principalmente da iluminação, que a população não aguenta mais essa situação. As ruas, quando se sai das avenidas, é brincadeira. Nós que acompanhamos sempre a reclamação da população, cobrando aqui um posicionamento do Poder Executivo que possa ser resolvido. Essa é uma boa notícia. Sim, acontecendo, vai beneficiar diretamente essa população que está sendo hoje muito prejudicada devido à iluminação quando sai das avenidas. Senhor presidente, diante de algumas notícias boas, o que nos traz aqui só para lamentar o que está acontecendo na Secretaria de Educação. Crianças que todos os anos, independente esse ou aquele prefeito, vem recebendo o uniforme. O ano passado, tive a informação agora à tarde também, que as crianças receberam alguma reposição, alguma coisa nesse sentido. E esse ano, a secretária, inclusive numa entrevista na Itaipu Notícias, com Felipe Chamorro, nós gravamos a entrevista, ela informa que a população, que as crianças não irão receber esse uniforme. Senhor presidente, eu queria soltar só um pedacinho da entrevista da secretária, para que não fique o vereador falando que não vai, as crianças, 4.000 crianças não vão ter uniforme. Por favor. Não, a questão do uniforme nós não temos este ano, não haverá esse ano, em virtude de orçamento. Tá? Então, logicamente que não haverá a distribuição dos uniformes, mas como sempre houve, se não a criança não tiver, a família não tiver condições de adquirir esse uniforme, que seja feito o contato na unidade escolar, que esse uniforme será providenciado. Senhor presidente, é lamentável quando se falam que não vão dar o uniforme para essas crianças. São 4.000 crianças e a secretária alega que o ano passado foi dado o uniforme. Não foi dado o uniforme o ano passado. Foi feita alguma reposição que tinha na secretaria, mas não foi passado os uniformes dessas crianças. Crianças essas, senhor presidente, que muitas mães já estão reclamando nas escolas que não têm uniforme. E nem essas crianças que não têm condições, que as mães não têm condições de comprar os uniformes, e muitas crianças da rede básica, que são em torno de 4.000 crianças, não têm esse uniforme para ir na escola. E não estão recebendo nem quando se reclamam. Fica claro aqui que a secretária talvez não conheça a periferia da nossa cidade. Fica claro que a secretária não conhece os problemas da educação, quando nós mostramos aqui
as escolas que estavam com mato alto, não sem condições para aquelas crianças. E a secretária informa que Deus foi dado o uniforme no ano passado. É um absurdo, senhor presidente. Nós aprovamos aqui na Lei de Diretriz Orçamentária, está aqui na nossa mão, que essa Câmara aprovou, para o ano de 2008, creches, 1.350 uniformes, pré-escola, 1.250 uniformes, senhor presidente. Hoje seria uma necessidade de 4.000. Levantamento que nós fizemos hoje na Secretaria de Educação. Não, senhor presidente. Mesmo aprovada a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO aprovada aqui os recursos, nós aprovamos a dotação para que se fosse feito esse investimento. Nós aprovamos lei aqui que fosse, já garantindo esse recurso para esse uniforme dessas crianças. Mesmo assim, a secretária da Educação optou para não dar uniforme a essas crianças. Crianças essas que precisam do dia a dia para ir nessas escolas. A secretária precisa conhecer a realidade do nosso município. A secretária não conhece a realidade do município de Ourinho, senhor presidente. Ela não sabe o que acontece nos dia a dias. Pessoas que têm dificuldade, famílias que têm dificuldade. Jamais poderia deixar de dar uniforme a essas crianças. Jamais 4.000 crianças poderiam deixar de ser beneficiadas, senhor presidente. Se gasta tanto dinheiro por aí. Nós estamos vendo abrindo aí licitação de propaganda, senhor presidente, que é R$800 mil, e deixa de dar uniforme a essas crianças. Não sabem a realidade do município, não conhecem a realidade do nosso município. Acha que o uniforme são necessidade de muitas dessas crianças. Na grande maioria, necessidade do dia a dia de cada criança dessa ir para a escola. É um absurdo o que vem acontecendo, senhor presidente. Quantas injustiças que aconteceu na área da educação nesse governo. Quantas injustiças aqui, vereadores aqui, têm conhecimento de injustiça que se aconteceu. Quantos discursos já fizemos aqui nesta casa, para ir de encontro com a Secretaria de Educação, com maus tratos, e agora mostra. Não adianta, senhor presidente, nós embelezar a cidade, fazer esse redondo, plantar-se glama nas avenidas, e deixar 4.000 crianças sem uniforme. É um absurdo. Não dá para acreditar que isso possa partir do prefeito municipal, uma atitude dessa natureza, de cortar o uniforme das nossas crianças. Recebi hoje várias reclamações. Aonde se vai hoje, nós estamos vendo esses problemas. E a secretária vai ao rádio, dá uma entrevista, confirmando aquilo que nós estávamos cobrando para que seja uma responsabilidade, uma posição da secretária. Ela deixa claro a essas mães, ela deixa claro à população oriense, que nós não iremos, a prefeitura municipal não vai dar uniforme a essas crianças. Então fica aqui um protesto. O prefeito tinha que rever essa situação. Jamais o Poder Executivo poderia aceitar uma situação dessa natureza. Conhecedor da população, o Poder Executivo sabe da necessidade da nossa população, não poderia ter aceitado que partisse da secretária. Secretária essa que não conhece o nosso município, senhor presidente. Quando ela informa que o ano passado, hoje falando no Departamento de Compras, da Secretaria de Educação, onde eu fui muito bem recebido, o ano passado também não foi comprado. Tinha-se sobra e repassou para essas crianças. Até o ano passado, porque vinha dando consequências, as crianças usaram aquele uniforme. Mas hoje, muitas crianças, a partir de agora, entrando-se o frio agora, senhor presidente, essas crianças não vão ter uniforme para ir para a escola. Foi aprovado aqui por esta casa, e nós temos aqui hoje um repúdio à Secretaria da Educação e o Poder Executivo por aceitar uma posição da secretária de tirar o uniforme dessas crianças. Veja o prejuízo que leva a essas famílias, senhor presidente. Veja o prejuízo que leva a essas famílias. Quando nós anunciamos aqui tantas crianças fora de creche, não se ampliou as creches do nosso município, não se investiu na área da educação. Eu quero que venha alguém do governo, assessoria, defender qual é a posição de deixar 4.000 crianças. A entrevista que nós pegamos aqui, senhor presidente,
gravamos através da Itaipu, notícias, Felipe chamou, que entrevistou a própria secretária. Por favor, solta o trechinho novamente, aquele pedaço onde a secretária fala que não vai ter uniforme, para não falarem amanhã que o vereador veio aqui falar que não vão dar uniforme a essas crianças. Não, a questão do uniforme nós não temos este ano, não haverá esse ano, em virtude de orçamento, tá? Então, logicamente que não haverá a distribuição dos uniformes, mas como sempre houve, se não a criança não tiver, a família não tiver condições de adquirir esse uniforme, que seja feito o contrato na unidade escolar, que esse uniforme será providenciado. Não estão comprando, senhor presidente. Nem para essas crianças que têm ido pedir, falando que não tem roupa para ir na escola, que não tem uniforme para ir na escola, não montaram. Como que se não fez uniforme vai fazer 1 ou 2 uniformes? Teria que ter mapeado antes, através de ver realmente aquela... Tinha que dar uniforme. É o direito dos nossos orientes, é o direito das crianças. Estão tirando o direito das crianças. Direito esses que foram adquiridos há muitos anos. Prefeitos passaram 4, 8, 12 anos. Todos os prefeitos davam os uniformes. Por que a secretária vem e corta o uniforme dessa natureza? E nós aqui também fica um repúdio ao Poder Executivo por ter aceitado a posição da secretária de cortar o uniforme e não ter posição contrária, e o Poder Executivo, até o momento, não ter manifestado e ter deixado todas as nossas crianças sem uniforme. Nós vamos aguardar pronunciamento da assessoria de imprensa do prefeito, que venha falar qual é a posição do Poder Executivo sobre tirar 4 mil uniformes das nossas crianças. Nós vamos aguardar a posição do Poder Executivo. Muito obrigado. Consulte-se mais vereador inscrito. Vereador José Claudinei Messias. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Questão de ordem, vereador Fradinês Corrêa Leite. Primeira parte. Solicito ao primeiro secretário que assim proceda. Obrigado, com a palavra, presidente. vereador José Claudinei Messias. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa aqui presente. Senhor presidente, primeiramente gostaria de cumprimentá-lo pelas notícias que foram passadas, né, principalmente com relação à iluminação pública, que é um pleito antigo, e é reflexo daquela reunião que houve aqui nessa casa. Nós temos que deixar bem claro isso daí, que foi cobrado aqui por todos os vereadores que estiveram presentes aqui, a questão da iluminação pública e outros assuntos que ainda nos devem as informações. Certo? Foi feito o anúncio, nós esperamos que haja efetivamente a iluminação de toda a cidade, por lotes, o Executivo vai estar decidindo, mas a companhia tem que se lembrar que ela é devedora. Ela nos deve um retorno para sanar as dúvidas que ainda ficaram aqui, Excelência, para sanar possíveis problemas. Com relação à denúncia do vereador Silvanei Rodrigues, nós ouvimos a entrevista da secretária. Excelência, estamos num ano complicado, um ano político, existem regras a serem seguidas, mas foi dito também pela secretária que as famílias carentes que não tiverem condições devem procurar a escola que será fornecido o uniforme, pelo menos é o que nós entendemos. Agora, Excelência, nós vamos estar vendo com o Executivo realmente se não há a possibilidade efetiva de se fornecer esses uniformes. Como o vereador disse, a notícia que nós temos também é que o ano passado não foi fornecido. Então, nós tivemos aqui recentemente nessa casa uma palestra interativa onde disse que implantações nesse ano que não forem implementadas no ano anterior podem caracterizar crime eleitoral. Mas, infelizmente, Excelência, a justiça eleitoral, eu acho que talvez não seja o momento, ela tem algumas medidas que causam estranheza. É um benefício para a população. Não pode se cometer como isso. Temos outros assuntos que devem ser avançados no seu momento correto, mas não podemos mais aceitar esse tipo de interferência. Gostaria também de cumprimentar o Executivo pelas obras do PAC, que efetivamente começam, Excelência. Nós temos ouvido muitos comentários que podem não ocorrer. E nós ficamos apreensivos com essas notícias, Excelência, que as obras do PAC podem não ocorrer. Mas, felizmente, com esse anúncio que foi feito hoje, de que nos próximos dias já será iniciado no Jardim Paris, isso é muito importante. Então, as obras começam e a população é que será beneficiada. Aqueles que torcem contra,
Nós sabemos que nós estamos chegando num período eleitoral e é óbvio que para alguns grupos não interessa que as obras do PAC efetivamente se consumem. Mas a população, Excelência, não tem culpa se é um ano eleitoral ou não. Ela necessita dessas obras. E essas obras, Excelência, elas vêm por Ourinhos porque a prefeitura tem projeto. Mesmo não sendo do partido do governo federal. Só veio para cá porque tem projeto. Tem prefeituras do governo federal, do partido do governo federal, que não estão recebendo as obras do PAC. Por que não estão recebendo? Porque não tiveram competência, não tiveram eficiência para apresentar os projetos. E é mérito do prefeito Toshio, nós temos que reconhecer. E dessa casa, Excelência, que aprovou, teve a honradez de analisar com cautela os projetos e assinar junto, Excelência. Vossa Excelência estava lá quando foi assinada a obra do PAC, assinando, representando toda essa casa. Então, é uma obra amadurecida e feita com competência, Excelência. Só está vindo para Ourinhos porque nós tivemos projeto. E o dinheiro que vai vir, Excelência, não é presente de ninguém, é um dinheiro nosso que vai ser investido aqui. Então, o governo federal, quando manda um dinheiro que já é nosso. E vai ser pago, Excelência, ao longo de vários anos, como foi o Projeto Cura, há muitos anos atrás. Excelência, gostaríamos também de dizer que estivemos, recentemente, Vossa Excelência estava junto com o deputado federal Michel Temer, e nós já havíamos feito um pleito a ele de um posto de saúde, e agora está sacramentado, Excelência. Conseguimos um recurso na ordem de R$150 mil, 165, porque há uma contrapartida por parte da Prefeitura, para a construção de um posto de saúde lá no conjunto Orlando Coalhato, que vai atender aquela região toda carente, vai atender também o Helena Braz Endramini, que fica ao lado, enfim, toda aquela região, Excelência. Então, uma notícia, o vereador Edivaldo Lucabel também estava, quando nós estivemos conversando com o deputado Michel Temer, então fica aqui a divulgação oficial. Nós vamos aguardar os trâmites, o projeto está sendo elaborado, está sendo adequado. Há um receio, Excelência, por incrível que pareça, por conta do período eleitoral, que envolve licitação, que envolve uma benfeitoria para o povo de Ourinhos, a questão dos prazos, Excelência. Nós sabemos que a Prefeitura está correndo contra o tempo para que efetivamente aquela população possa ter um posto de saúde, possa ser atendida, e nós deixamos aqui o registro de agradecimento ao deputado Michel Temer, Excelência. Conseguimos dar verbas para a Santa Casa, que ele tem encaminhado, enfim, vários investimentos. Então, é um deputado que tem realmente respondido aos pleitos aqui de Ourinhos, Excelência. Então, são notícias que realmente muito boas. Fico feliz com as divulgações que nós tivemos hoje aqui no plenário dessa casa, Excelência, das benfeitorias que Ourinhos está tendo. Hoje à tarde, tivemos a inauguração de um novo ambiente da Prefeitura que vai receber a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o posto de atendimento ao trabalhador, o Banco do Povo e também o Centro de Atendimento aos DECASEGs, que vai buscar trazer investimentos aqui para Ourinhos. Esperamos que realmente tragam os frutos necessários, Excelência. E para finalizar, Excelência, voltar a tocar no assunto que foi discutido aqui na semana passada com relação à segurança. Nós temos visto, Excelência, uma certa euforia quando se comemora os baixos índices de criminalidade em Ourinhos. Nós temos que buscar o foco desse baixo índice. Se é com relação a homicídios, assassinatos, realmente está baixo, Excelência. Mas quando se trata de furtos, quando se trata de roubo, Excelência, nós temos verificado um aumento preocupante. Nós tivemos aí, na última quarta-feira, o secretário de administração, né, chegou em sua casa, estava sendo assaltada. Ainda chegou correndo atrás do bandido com uma faca, né, correu atrás porque o bandido correu. Porque se tivesse corrido para cima, com certeza a atitude seria outra, Excelência. Mas mostra que realmente alguma coisa tem que ser feita. Se a polícia sabe os focos, que haja efetivamente um controle mais intenso, porque foi a casa dele. Recentemente, o escritório que nós temos no fundo do Sindicato dos Ferroviários foi assaltado 2 vezes, uma à luz do dia. O comércio tem sofrido vários roubos isolados e residências, Excelência. Então, esse fato foi de algum tempo para cá. Nos últimos meses que nós verificamos um aumento nas reclamações. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo ofício encaminhado,
muito bem feito, representa realmente a preocupação dessa casa, Excelência, mostra a preocupação como um todo dessa casa e que algo precisa ser feito. Nós tivemos aqui, há alguns anos atrás, uma reunião com a Polícia Militar, delegado seccional, e que foi passada a situação daqui de Ourinhos, né, de como seria e o que seria feito para evitar essas ações criminosas. E observamos que, efetivamente, houve uma melhora. Então, agora se está aumentando esses movimentos, está aumentando essa quantidade de furtos, Excelência. A gente, normalmente, reitera, Vossa Excelência já colocou, e soma a esses argumentos, esses pequenos furtos que nós temos verificado, Excelência, para que Ourinhos não entre num balanço negativo na questão da criminalidade. É o que eu tinha a dizer, Excelência. Obrigado. Consulte-se mais vereador inscrito. Vereador Edivaldo Luciabel. Com a palavra, vereador Edivaldo Luciabel, por 10 minutos. Peço permissão para fazer uso da palavra do assento. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa, eu gostaria de estar parabenizando, em primeiro lugar, senhor presidente, o vereador José Claudinei Messias. Realmente nós estivemos no gabinete do deputado federal Michel Temer, com Vossa Excelência junto, e o deputado nos dizia: vereador Messias, pode estar anunciando lá o posto de saúde e dentro, em breve, vocês estarão recebendo a notícia. Então, parabéns, vereador. E agradecer ao deputado Michel Temer. Principalmente um posto de saúde naquela região vai ajudar e muito, senhor presidente. Com relação ao que Vossa Excelência acabou de citar, com relação à iluminação pública, senhor presidente, isso é uma notícia que merece estar festejando mesmo, viu? Caso o senhor prefeito municipal consiga modificar a iluminação da nossa cidade, isso vai ajudar em muito com relação à segurança pública. Eu acho que muitos, ou na totalidade, os senhores vereadores dessa casa apresentaram aí indicações, requerimentos, reivindicações da nossa população com relação à escuridão, principalmente de alguns bairros mais retirados. Se isso realmente vier a acontecer, senhor presidente, eu tenho certeza absoluta que a nossa população vai estar aí parabenizando o Executivo e também a Casa, que tanto reivindicou esta melhoria, senhor presidente. Senhor presidente, eu acabo de receber aqui também um documento de Wellington Aparecido da Silva, que se faz presente, policial militar, nos encaminhando aqui uma sugestão de parceria da Polícia Militar com a Prefeitura Municipal de Ourinhos. Esse documento aqui eu tenho certeza que estará nas mãos do senhor prefeito municipal. Nós estaremos discutindo. Também acho que é uma alternativa, é uma saída, senhor presidente. E ele nos traz aqui alguns exemplos, eu tive lendo por cima aqui, por exemplo, desde meados do ano de 2003, a Polícia Militar do Estado de Goiás, na cidade de Rio Verde, vem desenvolvendo um brilhante trabalho em parceria com a prefeitura local, onde, através de convênio firmado, os policiais militares, em suas horas de folga, prestam serviço nas escolas municipais, já atendendo quase 50% da sua totalidade. Eu também acredito que isso possa dar certo, senhor presidente. Eu já defendi essa ideia. E eu tenho certeza que nós estaremos fazendo reunião, estaremos convidando o Wellington também para que participe da reunião, para que possamos analisar, verificar e ver o que é possível fazer com relação à segurança do nosso município. Senhor presidente, como de costume estamos fazendo já há todas as semanas, estamos apresentando aqui inúmeros requerimentos que não passam de reivindicações da nossa população. E um dos requerimentos, o de 217/2008, ele que requer informações sobre a possibilidade de se criar um pronto-socorro pediátrico na Sociedade Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Por quê, senhor presidente? Nos horários de pico, e todos os senhores vereadores e a nossa população sabe disso, durante o mês são atendidos
mais de 400 pessoas por dia, quer dizer, né, vereador? E no horário de pico, senhor presidente, nós, a semana próxima passada, nós estávamos no pronto-socorro, e no horário de pico, chegou lá um cidadão, várias pessoas, mas um cidadão totalmente embriagado, com o braço cortado, ensanguentado, e nós observamos ali que as crianças que estavam esperando por um atendimento, a agonia, a aflição dessas crianças, assistindo tudo aquilo ali, pessoa embriagada, vômito, sangrando, e aquelas crianças assistindo tudo aquilo ali. Quando algumas senhoras que estavam no local nos reconheceu, e elas nos pediam para que se fizesse um outro local, ali mesmo no pronto-socorro, uma sala onde se pudesse deixar essas crianças para que fossem atendidas, senhor presidente. E nós entendemos que a reivindicação é justa. Nós já conversamos com o Celso Zanuto e passamos a reivindicação, estamos fazendo ela por escrito, e eu acredito que realmente é necessário. Muitas crianças assustadas assistindo tudo aquilo, sem contar o perigo da contaminação e outros, né, senhor presidente? Eu espero que essa reivindicação seja atendida o mais breve possível e nós podemos, então, dar satisfação para essas pessoas que nos procuram. Senhor presidente, outro requerimento que apresentamos também é o de número 218/2008, que requer informações sobre a possibilidade de se criar um programa Farmácia Solidária, senhor presidente. Isso já existe em vários municípios, senhor presidente. O que é isso? É feito um trabalho junto a empresas, é feito um trabalho junto a laboratórios, é feito um trabalho junto a clínicas, médicos, para que esses possam estar fazendo doações de medicamentos, senhor presidente. E também um trabalho de conscientização junto à população, com relação aos medicamentos que já não fazem parte mais do uso contínuo das pessoas. Isso pode ajudar muito. Eu tenho certeza que essa farmácia solidária vai ajudar muito as pessoas mais carentes, as pessoas necessitadas. É uma sugestão que nós estamos encaminhando à Secretaria. A Secretaria de Saúde e ao Executivo para que possamos auxiliar com sugestões, reivindicações da própria população, senhor presidente. Senhor presidente, outro requerimento também, e esse já apresentamos aqui dezenas, é o de 223/08, que requer informações sobre a possibilidade de se doar material aí. Não, senhor presidente. O 224/2008, que requer informações sobre a programação e aquisição de novas placas de trânsito, visando aí aumentar a sinalização e substituir as placas de mau estado. Nós já apresentamos aqui nessa casa dezenas de reivindicações, indicações, requerimentos. A nossa cidade é muito mal sinalizada, senhor presidente. E durante esse tempo nós ouvimos do diretor de trânsito, doutor Ial, que nós teríamos ainda nessa administração Toshio Misado isso resolvido. E eu estou propondo, então, um encontro, uma reunião com o doutor Ial para verificar se existe realmente a possibilidade de se fazer isso ainda esse ano. Muitas pessoas que chegam em nossa cidade, elas não sabem onde ficam, o que procuram. Então, eu acho que mais que justo, a cidade de Ourinhos já comporta, a cidade de Ourinhos é necessitada de uma melhor sinalização, senhor presidente. E é isso que nós estamos fazendo junto ao Executivo, junto ao Departamento de Trânsito. Senhor presidente, nós não poderíamos também deixar de comentar aqui o comentário feito pelo vereador Silvonei. Eu acredito, não entendi muito bem a resposta da secretária de Educação, no finalzinho. Eu entendi que a mesma disse que quando as crianças não tiverem condição de comprar o material, ela forneceria. Parece-me que é isso que ela deixou bem claro. Quando a criança não tiver condição de comprar o agasalho, Então, senhor presidente, eu vou aqui concordar com o vereador Silvonei. Eu acho que isso é importante para as nossas crianças. As nossas crianças, principalmente
da periferia estão e são necessitadas. Eu gostaria muito da comissão desta casa conversar com o Executivo para que ele pense, repense, não sei se o pensamento dele também não é não distribuir, como disse ali a secretária, que deu a entender de uma forma bem clara que não estaria distribuindo este ano, e as crianças necessitadas que eram para procurar suas escolas, que estas seriam atendidas. Imaginou se todas as crianças fizerem essa reivindicação, senhor presidente? O caos. E o tempo não é hábil mais. Então, eu gostaria que a comissão da casa procurasse a secretária de Educação e também o senhor prefeito municipal, para que se pudesse resolver isso e esses agasalhos eles pudessem ser distribuídos de forma como sempre aconteceu aqui na cidade de Ourinhos. Muito obrigado. Consulte-se mais vereador inscrito. Vereador Hélio Migliari Filho. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, solicito permissão de falar da minha cadeira. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu fico assim um pouco chateado com algumas pessoas que são contra. Quando você tem um aspecto político de ser contra, ou seja, de oposição, o qual, diga-se de passagem, é extremamente bem fundamentado aqui nesta casa, mas torcida contra para que não haja desenvolvimento da nossa cidade. Isso realmente é lamentável quando isso acontece, que é muito diferente, mesmo de caráter de oposição política, quer, de qualquer forma, que a nossa cidade cresça e, consequentemente, toda a nossa região. Acho lamentável até que algumas pessoas tenham alguns cargos, ou são, como é que eu vou dizer, categoricamente políticos de carteirinha, que muitas vezes necessita que isso não dê certo para que ele possa ter privilégios numa futura situação, o qual nenhum de nós ganhamos, e muito menos as cidades. Mas isso está sendo levantado. E vamos ver no futuro próximo quem será que é contra ou quem é a favor do crescimento da nossa cidade. Quanto à reunião que nós tivemos com a CPFL, aqui vamos dividir em duas partes. O ano passado, o prefeito Chico Salto deixou bem claro que havia uma necessidade dessa mudança total das nossas lâmpadas. E tanto é, de tantos requerimentos que todos nós, vereadores, sem exceção, fizemos, troca a lâmpada desse bairro, troca naquela rua, troca naquela região e assim por diante, até que se tomou a decisão que tinha que fazer uma troca total. Isso foi conversado ano passado, um pouco depois até do aumento de salários do ano passado, e está sendo cumprido esse ano. Aqui eu tenho algumas dúvidas. Realmente, a manutenção dessas lâmpadas, se não vale a pena enviar tudo à própria CPFL. Eu não sei quanto custa manter isso, eu sei que é muito caro. Né? A troca da lâmpada, não sei quanto custa, 12, 10, 15, 20, 30 mil por mês, se não custa pagar isso, às vezes, a CPFL, e ela fica plenamente responsável por todo o sistema de iluminação. Seria uma dúvida que eu tenho e que se faz necessário ser esclarecido por isso. Bem como faz necessário esclarecer algumas dúvidas que ficou com da própria CPFL, de quem é poste, de quem é quem. Isso que acabaria. Ficaria de uma determinada entidade responsável pela nossa iluminação. Teria como reclamar, para quem reclamar, porque muitas vezes o poste é de Ourinhos, a lâmpada é da CPFL, o braço, então tudo isso acabaria. Bem como também uma dúvida sobre a troca, por exemplo, de uma engenharia de meio ambiente, sobre essas árvores que realmente estão exatamente em cima, não sei o termo que se usa na engenharia elétrica, mas trocar essas árvores que estão realmente rompendo com muitos fios e assim por diante, de uma coisa bem programada, eu acho que seria necessário até a própria CPFL fazer isso de forma paulatinamente. Mas começa num bairro, termina naquele bairro, vai para outro bairro, tem que ter critério técnico assim que eu vejo. Então, esse planejamento do plantio e troca de árvores que estão no mesmo segmento, na mesma linha da rede elétrica, se faz necessário para que não adianta fazer inovação onde tem árvores que realmente tampam toda a iluminação, principalmente em alguns bairros, tudo isso é no caráter de ajuda. Quanto ao PAC, eu só vejo de uma forma, por enquanto. Não vou entrar em mérito de discussão política. O PAC tem duas pessoas interessadas. A cidade de Ourinhos, representada pelo seu prefeito,
e o Brasil representado pelo governo federal. Mais ninguém. Não existe função política na formatação do projeto do PAC. Ourinhos é constituído no Brasil. Tem o governo estadual, tem o governo municipal, tem o governo federal. E mais nada. Se for partir para esse lado político, eu acho muito delicado essa situação. Há um bom tempo venho discutindo com o gabinete, depois parei um período de discutir, sobre a necessidade de implantação de todo o sistema federal em conjunto com o sistema estadual e municipal. O que eu quero dizer com isso? Todo o sistema de judiciário e de polícia. Aqui se faz necessário já hoje um aumento significativo de toda a vara federal e a Polícia Federal, porque Marília não vai suportar mais toda essa carga que envolve a nossa região, a região de Assis, a região de Marília, não suporta mais. Isso já tem dados estatísticos da própria Polícia Federal de Marília, que se faria necessário. Já tem, inclusive, um documento meu, isso já deve estar no Ministério, que se faz necessário esse aumento de todo o sistema do ambiente federal. Bem como vejo hoje que também o nosso fórum já está pequeno demais, tanto de expansão de área de engenharia civil, bem como de expansão de varas. Eu acho que tem que ter já um aumento significativo de varas, enfim, cível e outras, não vamos entrar em detalhe. Mas se faz necessário, tanto no espaço como no próprio sistema de varas, para que nós possamos ter agilidade nos processos e realmente em todo o sistema de computação tem que ser implementado imediato, porque é muito lento, não por falta de capacidade, mas por falta realmente de quantidade de varas que nós temos aqui. E realmente, às vezes, municípios que aqui são julgados também acabam demorando um pouquinho mais. Em relação aos postos de saúde, eu acho isso duas coisas que eu vejo. São dois projetos que nós conversamos muito, até recentemente a Lúcia, nós almoçamos junto, falando sobre o índice geral de município, falamos sobre prevenção da vacinação, falamos sobre prevenção da mamografia que vai acontecer nesses próximos dias, falamos sobre prevenção da dengue, falamos sobre prevenção de outras patologias, de outras tuberculose e assim por diante. E realmente a Lúcia tinha falado, está para estourar duas verbas. Uma é da Unidade Básica de Saúde do Orlando Coalhato e a outra é uma unidade básica de saúde lá do Jardim Paineiras, na região oeste, que vai integrar vários municípios. Realmente tem se confirmado, bela notícia que os senhores estão nos mostrando aqui hoje, que é muito importante essa região ter uma porta de encaminhamento para a saúde, que não sair daquela região para vir ao centro. E logo, logo deveremos ter uma unidade também nesse Jardim Paineiras, que é a Zona Oeste. Aqui vale destacar 3 pessoas que ficaram com um compromisso para a cidade de Ourinhos e realmente mostraram esse compromisso, independente de partido, no caso, o deputado federal Michel Temer, no caso, o deputado federal Bezoini, que nós estamos sempre em contato com ele relacionado a esse posto de saúde de Jardim Paineiras, e o Arnaldo Madeira, que conseguiu todo esse projeto de verbas que a gente também teve acesso nessas aumento do tamanho dos postos já existentes, como São Luís, Minas Gerais, Itamaraty, Coab, não me lembro. Então, esses 3 deputados merecem um destaque no dia de hoje, que realmente confirmaram, garantiram, prometeram e estão cumprindo. Eu só acho lamentável se entrar nesse esquema que Vossa Excelência, o deputado, o vereador Messias disse, o prazo por questão regimental, da questão eleitoral. Isso vai ser não tem outra palavra se não for sacanagem, no sentido eleitoral. Isso já está verba, já é uma verba destinada, já é uma verba carimbada, ninguém vai usar isso. Infelizmente, isso está para acontecer. Por isso que a Lúcia está muito em cima disso, para que essa verba venha o quanto antes, porque o projeto já existe, tanto do Orlando Coalhato, como do Paineiras, como em outras unidades, já existe, e isso pode ser feito meio que de propósito, isso que eu acho lamentável. A lentidão proposital, para que não haja, para que ela entre no sistema eleitoral, e isso fica para depois das eleições, ver, né? Seria isso indigno para a nossa sociedade.
Não quero acreditar que isso possa ainda existir num país como o nosso. Mas, de tudo, só fico triste com as pessoas que torcem contra o progresso do nosso município, independente de situação política. A filosofia se faz necessária para desenvolvimento. Seria isso, senhor presidente. Consulta-se mais orador inscrito? Não, senhor presidente. Eu gostaria de apenas fazer alguns comentários. Primeiro, enaltecer o trabalho, penso que é o Departamento de Obras, ou Secretaria de Obras, melhor dizendo, que agora estão, e eu presenciei isso nos últimos dias, com certeza os senhores também, senhores vereadores, na construção das novas, sistemáticas das novas, dos novos quebra-molas, assim chamados, ou redutores de velocidade. Eu notei que, depois de muito tempo, eu já estou aqui há quase 16 anos, nós vimos, não sei por iniciativa de quem, de qual pessoa, de qual técnico, se é direto do secretário de obras ou determinação do seu prefeito, mas, enfim, a gente tem visto nos últimos dias a construção dos redutores de velocidade de forma coerente, não são mais aquelas barreiras, né, chamado de quebra-carros ou quebra-suspensão ou algo parecido, mas eu presenciei ali na avenida que dá acesso à região do Pão de Açúcar, também em outras vias. Quer dizer, está de parabéns. E pode alguém vir falar que agora os chamados irresponsáveis podem passar ali e servir de rampa com alta velocidade. Mas aí, como eu mesmo disse, quer dizer, são irresponsáveis. Responsável, o que se fizer, ele vai ser sempre irresponsável, desde que não se corrija. Então, eu queria cumprimentar o setor competente, que agora sim vejo que, como tem em Assis, como tem em Americana, como tem em Limeira, como tem no litoral paulista, como tem em Santa Catarina no litoral, esses redutores de velocidade estão sendo construídos de maneira, pelo menos no meu entendimento, de maneira regular e com bom senso. Quem vai passar por ali são carros, né? Por outro lado, ainda sobre a CPFL, e aproveitando o assunto de hoje, realmente ela nos deve, a casa, um retorno, e como disse o vereador Messias, com toda a propriedade, não se pode negar que esta casa foi determinante no processo e na forma como vem desenrolando essa aproximação entre a empresa e o próprio executivo na questão de execução de algum convênio, ou, enfim, algum trabalho conjunto para que a iluminação pública de Ourinhos possa melhorar. Então, isso, ninguém pode negar que a Câmara, como um todo, foi o fomento para que isso pudesse ser agilizado. Então, tem todo o mérito do senhor prefeito municipal, a própria empresa, mas também não podemos aqui de reconhecer o trabalho da casa, não deixar de reconhecer o trabalho da casa. Ainda falando sobre a palavra do vereador Hélio Milhar, com relação aos deputados, eu acho que tem mais que agradecer mesmo, enaltecer, e chegada a época da eleição do Parlamento Federal, apoiar esses deputados que têm demonstrado, diga-se de passagem, nos últimos anos, um carinho especial, uma determinação em contribuir para a melhora, não importa o tamanho, mas a melhora da condição do povo oriense, através de suas emendas ao orçamento da União, através enfim, das obras que com isso resultam. Até porque, eu sempre disse isso, e aqueles que mais conversam têm mais acesso e conversam conosco diariamente, sabem que eu defendo o apoio a deputado federal que realmente traga benefícios para o povo e que traga aquilo que o povo precisa, merece e tem o direito de ter. Porque não adianta também nós, já no meu caso, um limiar aí, passando dos 50 anos, ficarmos imaginando apenas o lado ideológico e que não traz nada para o nosso município. O vereador Zé Roberto Nunes, que sempre está conversando com a gente, o vereador Flavinho, Silvonei, Messias, que mais diariamente tem contato com a gente, sabe da nossa posição, que defendo piamente aqueles deputados que atuam de forma pragmática e que realmente trazem algo para a nossa cidade e que não se escondem apenas
pela posição ideológica ou então uma bandeira partidária, e que, na verdade, tudo é muito bonito, mas que, de fato, não traz nada concreto para a nossa cidade. Então, queria registrar isso, somando ao pensamento, talvez avancei até um pouco no sentido do raciocínio de Vossa Excelência, vereador Hélio, mas queria registrar esta questão. Ainda sobre a CPFL, estou jogando aqui, porque é bom que a gente vai formando opiniões, e apesar de ter trabalhado na empresa por mais de 20 anos, e de estar aqui quase há 16, me surgiu nos últimos dias, até porque fui procurado por alguns munícipes, para que desse aquele chamado jeitinho no sentido de, enfim, esqueceu de pagar energia, era um mês, pagou um mês, era o outro mês, enfim, por um motivo qualquer, a sua fornecimento de energia foi suspenso, e que fosse efetuado o religamento. Outrora até era possível isso, com a Santa Cruz, de alguns anos atrás, porque não tinha esse call center. Então, aquele discurso nosso de outras sessões, você falava com quem realmente mandava, você falava com o funcionário que determinava a execução deste ou daquele serviço, e acabava quebrando o galho, entre aspas, logicamente, resolvendo o problema de muitas famílias. E assim acontecia comigo, como deveria acontecer com os senhores vereadores, em outras oportunidades. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é um assunto que eu não vejo no âmbito nacional, mas que é de muito grande importância. Até porque na Europa, segundo informações que chegaram para mim em outros tempos, alguns países você vai lá, compra o bilhetinho, o cartãozinho, como se compra crédito de telefone celular, e você coloca lá na sua medição, e você acompanha quando vai acabar ou não. Acabando aquele crédito, você fica sem energia. Quer dizer, você tem a capacidade de acompanhar se você tem ainda crédito para X dias, digamos assim. E no nosso caso, no modelo brasileiro, salvo alguma localidade, alguma concessionária que esteja já praticando isso, nós temos, seja por falta de dinheiro, seja por esquecimento ou qualquer outra causa, muitas famílias, quando cortada a sua energia, chegam em casa, esqueci de pagar, enfim, podem até alegar, está apoiando os inadimplentes, os mal pagadores. Não é isso. Tem que se arrumar uma fórmula para que muitas famílias, quando chegam do trabalho, e aí tem seus filhos para olhar, tem a sua casa para cuidar, e vão fazer os seus trabalhos, enfim, seja o que for, não tem a quem recorrer, não existe um plantão para que possa ligar e resolver essa questão, não existe um plantão para que ela possa se dirigir e efetuar o pagamento naquele momento, seja às 19 horas, 20 horas, que hora for, durante a noite ou madrugada, para que possa ter de volta o fornecimento de energia. E as famílias sofrem muito com isso. E eu estou fazendo esse testemunho porque uma pessoa me procurou, e veja só a experiência que eu tenho dentro da própria empresa em outros tempos. Ele me procurou na última sexta-feira à noite, se não me falha a memória, e pessoa abastada. Não é que ela não quis pagar a conta. A justificativa é que esqueceu mesmo. E acredito que sim, até pela posição financeira que tem. Mas que não ligou no call center e que não teria condição nenhuma de religar aquela energia. Então, é uma pena, entre aspas, muito pesada para aquele que, por algum motivo, deixou de pagar a sua energia. Você não sabe o que tem ali, dentro daquela residência, de importante. Pode ter remédio, pode ter alimentos, enfim, uma séria situação. É algo que eu gostaria de deixar aqui registrado e que nós pudéssemos, talvez modelo, não sei se é ou não, mas modelo aqui em Ourinhos, para que a gente pudesse discutindo e até levantar junto à empresa a possibilidade de cidades do porte de Ourinhos para cima, né? Na nossa região, somos só nós os maiores consumidores da CPFL, e que pudesse adotar um modelo para atender esse tipo de necessidade de última hora. E a questão, complementando ainda a palavra que nós discutimos aqui, com relação ao PAC, na verdade, politizar o PAC, no sentido de município, não é o melhor caminho. Até porque nós temos que ter aquela linha de raciocínio, como tivemos com relação aos deputados federais, de que é uma necessidade, é um direito que o povo tem, e, acima de tudo, uma necessidade que está aí, e são obras que estarão vindo de encontro à necessidade da população. E todos nós sabemos que as principais obras que estão aí para serem colocadas no município de Ourinhos são obras principalmente na região dos bairros, da periferia, principalmente.
nem todas, mas principalmente canalização de córregos, asfalto, galeria, guias, sarjeta, enfim. Então, é mais uma necessidade, a condição que o município tem, a capacidade, como disse o vereador José Claudinei Messias, no sentido de ter projetado, ter elaborado seus projetos, estar tudo em dia para que pudesse reivindicar esse empréstimo, e aí atender a população. Então, é uma necessidade, acima de tudo. Pior seria, tendo condições de pagar as prestações, o município, e não fazer nada e deixar o dinheiro lá no caixa e não trazer as melhorias, que, enfim, é o próprio povo que paga. Então, acima de tudo, vejo que é a necessidade de atender a população, seja qual governo for, seja qual partido for. Isso, pelo menos a mim, me desculpem, aqueles mais ideológicos, mas a mim é isso que importa. Não tem mais vereador inscrito? Questão de ordem do vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, nós, na ordem do dia, nós temos aqui vários projetos de lei, projeto de decreto legislativo, temos aqui substitutivo, projeto de lei, proposta de emenda à lei orgânica do município, e são mais de 8, senhor presidente. Eu requeiro à mesa, ouvido o plenário, o prosseguimento dos trabalhos. Eu consulto, senhores vereadores, sobre o requerimento do vereador Edivaldo Luciabel, que pede a continuidade dos trabalhos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada de senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. E assim darmos início à ordem do dia. Edivaldo Luciabel. Fauel Salmem. Flávio Luiz Nebrosim, presente. Fred Correia Leite. Hélio Miguel Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Havendo norma legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à deliberação das matérias previamente pautadas. Coloca em discussão o projeto de lei número 12, 2008, do vereador Fauel Salmem, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do taxímetro simplificado em táxis da cidade. Institui a unidade taximétrica, UT, e dá outras providências. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 18, justificativa de voto do vereador José Roberto Nunes. Senhor presidente, votei contra esse projeto, porque Ourinhos, pelos números do IBGE, se não tiver mais que 100 mil habitantes, já está próximo. E cidades acima de 100 mil habitantes, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, é obrigatório o uso do taxímetro. Então, eu entendo que eu acho que, primeiro, precisaria rever a lei municipal que institui o serviço de táxi. Eu acho que ela precisa ser regulamentada ou ser revista, não é? Primeiro, e, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, acima de 100 mil habitantes já é obrigatório. Então, essa é a posição minha, senhor presidente. Coloca em discussão o projeto de lei número 18, 2008, procedendo o vereador Fauel Salmem, que declara de utilidade pública a Associação de Árbitros do Centro-Oeste Paulista, a ACOP. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei complementar número 3, 2008, de procedência do chefe do Executivo, que altera dispositivo da lei complementar número 447, de 9 de agosto de 2005,
que dispõe sobre imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, referente à responsabilidade tributária que regula a retenção na fonte do imposto sobre serviço de qualquer natureza, a declaração eletrônica de serviço e da outras providências. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosini, sim. Fred Corrêa Leite. Hélio Migliari Filho. José Claudinei Messias. Sim. José Roberto Nunes. Sim. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Mata. Sim. Silvanei Rodrigues. Sim. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 votos favoráveis. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei complementar número 7, 2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera dispositivo na lei complementar número 302, de 4 de outubro de 1999, que dispõe sobre doação de imóvel à firma Roseira Irmão Silvestre Indústria e Comércio Limitada e da outras providências. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça uma votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosini, sim. Fred Corrêa Leite. Hélio Migliari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes. Sim. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Mata. Sim. Silvanei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 votos favoráveis. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de decreto legislativo número 2 de 2008, proposto pelo vereador Salim Mata, que outorga o título de cidadão honorário de Ourinhos ao Dr. Antônio Alves Passo. Em discussão. Ninguém querendo se manifestar, solicita aos funcionários que distribuam as cédulas de votação aos senhores vereadores. Os favoráveis ao decreto legislativo, votem na opção sim. Os contrários, votem na opção não. Distribuídas as cédulas, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada de votação, melhor dizendo, dos senhores vereadores, que irão depositando no voto na urna e assinando a folha de votação em ordem alfabética. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosini. Fred Corrêa Leite. Esse é bonito, hein? Hélio Migliari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvanei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Concluiu a votação.
Solicito aos senhores vereadores José Roberto Nunes e Silvonei Rodrigues que acompanhem junto à mesa a apuração dos votos. Ah, você está brincando. Aprovado o projeto de decreto legislativo. Coloca em discussão o substitutivo de autoria do vereador Oswaldo Barbosa ao projeto de lei número 84/2007, de autoria do mesmo, que altera a redação da emenda e do artigo 1º da lei número 5.172, de 10 de agosto de 2007, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de convênio e de aditamentos com estabelecimentos privados de ensino não gratuitos, de qualquer grau e da outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aprovado o substitutivo, fica prejudicado então o projeto de lei número 84/2007. Coloca em primeira discussão a proposta de emenda à lei orgânica do município número 2/2007, oriundo dos vereadores Oswaldo Barbosa, Flávio Luiz Ambrosim, José Roberto Nunes e Silvonei Rodrigues, que altera o artigo 59 e respectivo parágrafo 1º da lei orgânica do município de Ourinhos. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça uma votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosim, sim. Fred Correia Leite. Hélio Migliari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 votos favoráveis. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Hélio Migliari Filho. Vereador Hélio Migliari, por 10 minutos. Presidente, solicito permissão de falar aqui novamente. Senhora vereadora, senhores vereadores, nesta reunião também que Vossa Excelência, senhor presidente, citou na penúltima quinta-feira, onde estávamos presentes, foi também discutido o Senai. Eu acho que, independente do valor que vai custar a construção da obra civil, arquitetônica, Senai tem que vir. Aliás, já era um projeto muito antigo para Ourinhos, e aqui vai puxando um pouco para o lado da minha família, do meu tio Lauro Migliari, quando foi prefeito. E graças a Deus, hoje nós vamos conseguir ter o Senai, que é fantástico, é fundamental nesse segmento industrial, que é uma cidade que tem esse segmento de grande potência nacional e internacional. Senai, Senac, SESI, Sebrae, uns já estão instalados, outros vão ser instalados, e quem sabe um dia vem o Senac aqui também. É fundamental a importância. Eu, de forma nenhuma, sou contra o progresso. Aqui, entrando na mesma linha de pensamento, senhor presidente, de Vossa Excelência, eu quero fazer uma retificação. Aqui também quero parabenizar a figura do deputado federal Walter Hiroshi, que tem realmente mostrado um grande interesse pela região e tem nos dado uma grande oportunidade, inclusive de verbas.
estão para surgir algumas coisas de propositura deles, de emenda dele. Então, é uma pessoa que realmente, quando na sua campanha, prometeu e não virou as costas para a gente. Então, eu só, entre o que eu citei anteriormente, aqui eu quero esclarecer na figura específica também do deputado federal Walter Osh, que tem demonstrado todo esse trabalho para a cidade de Ourinhos. Seria isso, senhor presidente. Também aproveitando, não podemos esquecer do deputado Arlindo Quinaglia, como bem lembrou o vereador José Roberto Nunes. Consulte-se mais vereador inscrito. Vereador Salim Mata. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nesta hora da explicação pessoal, senhor presidente, acho justo fazer a complementação daqueles que têm nos ajudado bastante com verbas oficiais, considerando que vários deles já foram citados aqui, e outros estão entrando no rol daqueles que estão contribuindo com o nosso município. Isso mostra, senhor presidente, que esta última eleição para deputado federal ela foi muito saudável. Alguns companheiros nossos apoiaram o Milton Monte, e o Milton Monte já fez alguma contribuição para o município, num valor conhecido de R$400 mil em relação à Santa Casa de Misericórdia, se não me engano. O vereador Safera participou da campanha do deputado Milton Monte. Arlindo Quinaglia, deputado Arlindo Quinaglia, é cidadão ourinhense e, como tal, ele participou com a sua maior cota e que trouxe alguns benefícios no asfaltamento dos vários bairros dos municípios do município que foram feitos recentemente. E o deputado Vicentinho tem a notícia recente de que já participou também de um valor de R$100 mil em benefício da Santa Casa de Misericórdia. E assim vai, senhor presidente. Esta realmente é a verdadeira razão da gente contribuir com essa quiescência de fazer elogios a esses deputados que vieram aqui e que aqui trouxeram algum benefício. Eu realmente não me importa o partido, não me importa quem seja, só me importa que realmente, entre todos aqueles que já foram citados, eu achei muito justo fazer essa colocação para que não houvesse abstinência de registro nos anais da Câmara. Senhor presidente, a nossa ideia no momento é falar sobre um tema que realmente me chama a atenção pelo fato da insignificância que ele representa em termos de valores, mas da insignificância de reconhecimento do valor que isso representa. Senhor presidente, a partir do momento que se despreza a ideia de que o mínimo não é importante, eu acredito que essas autoridades talvez não tivessem a ideia do máximo. E por essa razão que às vezes nós ficamos apreensivos quando se vai gastar R$500 mil para fazer a troca de todo o sistema de iluminação do município, quando passa a ser uma importância discreta em relação do grande benefício e da democracia que isso representa na ação política e na ação administrativa. Então, senhor presidente, existe um problema que chama a atenção, que é a cerca que envolve o parque ecológico. Precisava-se de 40 metros de alambrado. Se conseguiu, na forma de doação, 20 metros. Faltam 20 metros. E por causa desses 20 metros, senhor presidente, a invasão de um cachorro de grande porte no parque ecológico quase suprime todos os habitantes que realmente chamam a atenção do público, que realmente fazem a festa das crianças e de todos aqueles que lá frequentam. 20 metros de alambrado, senhor presidente. Então, temos a ideia, e faço bem claro, que, na realidade, o mínimo não executado significa que o máximo também não virá. Então, me deixa consternado, senhor presidente, mas bastante consternado, que uma situação dessa natureza ainda exista. Quando o Parque Ecológico se transformou na bandeira do lazer
de toda a nossa população e da população vizinha da região de Ourinhos. Então, senhor presidente, outro assunto que me chama a atenção, faço isso na hora da explicação pessoal, porque acho bem justo, esse horário é meu, a palavra eu posso usá-la da maneira que eu bem aprover, no sentido de explicação. E esse assunto merece realmente uma explicação, senhor presidente. No final da gestão passada, conversamos com o engenheiro responsável pelo Departamento de Obras e dissemos a ele que havia a necessidade, em razão de acidentes, de uma contenção na passagem do trilho. E ele mandou fazer a guarita. A guarita terminou com alguns defeitos, mas ela terminou. E de lá para cá, senhor presidente, fazem 3 anos e alguma coisa. A guarita ainda, a cancela ainda não foi terminada. Já se quebrou o pau da cancela. Já se colocou outra vez, e agora me parece que retiraram de novo. Já foi pintado, já foi colocado o vidro, já foi quebrado o vidro, já aconteceram uma série de incidentes. E por consequência, senhor presidente, uma coisa tão insignificante, que traz um benefício tão grande à população daquela região, que traz segurança, que preserva vidas, não foi bem entendida. Isto significa que quem não faz o mínimo não fará o máximo, senhor presidente. Terminar a trilha verde na Coab, são 100 metros, 150 metros, uma bagatela, senhor presidente. Uma bagatela. Se pedir pedra emprestada para fazer a trilha, se consegue. Não foi feito, senhor presidente. Fazem 3 anos e alguns meses. Então, senhor presidente, passa-se a entender que quem não faz o mínimo não fará o máximo, senhor presidente. Isso é grave. Muito obrigado. Consulta o senador inscrito. Vereador Silvanei Rodrigues. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, é verdade. O vereador Salim tem razão. Pode ter certeza, porque é nos bairros, vereador. Se fosse no centro da cidade, já tinha sido feito. Quando nós falamos que o governo é um governo de elite e esquece a população, fica provado aqui, ó, que se deixa de fornecer 4.000 uniformes para as crianças que precisam, porque são pessoas carentes, pessoas dos nossos bairros que não são atendidas por essa administração. E é isso que nós estamos cobrando, que o recurso seja dividido como um todo, que seja levado à população mais carente, quando se não consegue uma cancela, quando se não arruma a trilha verde da Coab, porque são bairros, quando se planta grama no centro da cidade, em todos os lugares que nós passamos, tem sempre uns servidores trabalhando, mas esquece da população mais carente, o vereador tem toda a razão. Quando se falta 20 metros de telas do horto, não se faz, não se leva o benefício àquela região e deixa a população mais carente nessa situação. Quando vem a secretária de Educação, sem conhecer os bairros da nossa cidade e sem saber da necessidade dessas crianças. Porque eu tenho certeza que a secretária não conhece as condições que vivem essas crianças. Porque se a secretária conhecesse realmente, ou ela vem aqui e fala que conhece as condições que vivem essas crianças, que no mínimo ela teria que mandar limpar essas creches, aonde ela andava. Precisamos aqui, através de um jornal, através da Câmara, estar denunciando, para que se fosse feito. Então a secretária não conhece as dificuldades que vive a nossa população oriense mais carente. O prefeito municipal tem ainda toda a chance do mundo de rever essa situação, para que não deixe ser tomada essa situação de deixar essas crianças sem uniforme, como já deixou no passado. Fica aqui, nós vamos ficar aguardando esse posicionamento, uma resposta do Poder Executivo à nossa população mais carente. Nós vamos aguardar, através da assessoria de imprensa, nesses finais de semana, o que é que vai ser feito com essas 4.000 crianças que estão sem uniforme na nossa cidade. Porque a secretária já provou que não conhece a dificuldade da nossa população. Ela já provou que não conhece as creches da nossa população, da nossa cidade. Ela conhece o Racanela e mais algumas centrais. Porque se ela conhecesse, é pior ainda a situação.
Porque daí ela está vendo os matos, as condições que estão e não toma providência. Aí é pior ainda. Então já fica claro que ela não conhece. Ela informa através da rádio da Itaipu, notícia, no programa do Felipe Chamorro, que foi dado o uniforme o ano passado. Eu entrei em contato com o departamento de compra da educação. Não foi comprado também o ano passado, foi só repassado o que estava sobrando. Então é lamentável o que está acontecendo. Nós não podemos aqui aceitar, o vereador Salim tem toda a razão, porque os bairros estão esquecidos por esse governo, e é isso que nós estamos cobrando. É isso que nós queremos, um atendimento como um todo, que leve o benefício em toda a população, porque a população mais carente encontra-se dificuldade. As pessoas que estão próximas ao prefeito precisam visitar os bairros, o prefeito precisa visitar. Essas pessoas precisam passar para o prefeito as dificuldades que está vivendo a população. Nós, a Câmara Municipal, precisa ser mais ouvida. Todos os projetos do prefeito municipal que veio nesta casa, independente de posição política, nós votamos favorável, porque nós queremos o bem do nosso município. Agora, talvez tem pessoas que não têm coragem de usar a tribuna e falar dos 4.000 uniformes que faltam nessas crianças. Nós temos coragem de vir aqui, votar favorável aos projetos do prefeito, levando benefício para toda a população, independente de partidos políticos. Independente de posição política, sempre estive aqui votando os projetos favoráveis. Mas também tenho coragem de usar essa tribuna para criticar naquilo que está indo errado, de em frente com a população, que é o que nós estamos vendo ultimamente. Senhor presidente, é inaceitável, é inadmissível que uma população, que o Poder Executivo aceite, conhecendo as dificuldades da nossa população, que tire esses 4.000 uniformes dessas crianças. Não podemos aceitar. Se terceiriza uma merenda que se gasta 5 milhões por ano, senhor presidente, 5 milhões por ano, e nós avisamos aqui nesta casa que ia levar o prejuízo à nossa população. E é isso que nós estamos vendo agora. Não se ampliou creche. Não adianta agora nós vir aqui no ano eleitoral e falar que vai fazer, vai acontecer. Não se ampliou as creches. Tem mais de 1.000 crianças fora da creche, senhor presidente. Mais de 1.000 crianças fora da creche. O governo municipal não pode agir dessa forma. Não pode pensar, talvez, um sonho em grandes obras, algumas coisas. Lógico que nós queremos, todos nós somos favoráveis, mas nós não podemos esquecer do básico, do dia a dia. Do dia a dia da nossa população mais carente, nós não podemos esquecer. Nós temos que estar ao lado dessa população. É a população que mais precisa do Poder Executivo. E essa população hoje está à margem do governo, senhor presidente. Nós vamos cobrar aqui até o último dia, independente de posição política, um grande respeito pelo prefeito, tenho votado os projetos aqui em benefício da nossa população. Mas tem coisas que nós temos que ter a coragem de cobrar, porque talvez quem esteja próximo ao prefeito, em seus gabinetes, em volta do prefeito, não tenha coragem de falar para o prefeito que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, e nós precisamos acertar essas coisas que estão ruins, porque o que está ruim, com certeza, está levando diretamente prejuízo a essa população. Quando se não faz uma cancela 3 anos e meio, senhor presidente, o risco de acidente que vive aquele lugar todos os momentos, e não se faz. Insisto, o vereador cobra, mas não se faz. Quem é que está passando para o governo que está tudo bem? Não é essa a realidade da nossa população. Essa não é a realidade. Nós não estamos aqui, somos oposição ao governo. Não, tem muita coisa boa, sim, tem, está trabalhando, mas tem muita coisa para se fazer, coisas do dia a dia que não são feitas. Coisas do dia a dia que não são feitas. Eu espero uma posição do Poder Executivo, eu aguardo uma posição do Poder Executivo e espero uma consciência do prefeito municipal sobre o uniforme das nossas crianças. Que não deixe essas crianças sem uniforme, porque é uma judiação, porque essas crianças dependem desse uniforme. Depende desse uniforme. Todos nós sabemos, as escolas da periferia dependem desse uniforme no dia a dia para essas crianças ir para a escola. Muito obrigado, senhor. Consulta, mais vereador inscrito. Vereador José Claudinei Messias. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público em presente. Senhor presidente, nós também vamos acompanhar essa questão dos uniformes com muita atenção, mesmo porque na entrevista ela disse que quem necessitar, basta procurar a secretaria. Então, nós vamos esclarecer isso daí realmente, para que não haja esse prejuízo à população. Senhor presidente, nós tivemos na última quinta-feira, Vossa Excelência também esteve, o lançamento da Estácio Interativa.
mas um avanço para Ourinhos, Excelência. Ourinhos está sendo conhecida não só regionalmente, mas interestadualmente o polo de ensino, um grande polo de ensino. E a Estácio oferecendo agora cursos de pós-graduação em alto nível, Excelência, de uma maneira diferente, né? Eu acho que bem diferente, que por via transmissão online, mas que mostra investimento e o crédito em Ourinhos. É uma satisfação quando nós vimos o folder da Estácio relacionando os municípios no Brasil como um todo e os estados que estão sendo contemplados. E no estado de São Paulo, Excelência, só Ourinhos. Só o polo da Estácio de Sá em Ourinhos. Então, é um orgulho realmente para nós. E um município como o nosso, Excelência, poucos municípios no país estão tendo a gama de investimentos que nós estamos verificando ultimamente. O PAC, em torno de 55 milhões de reais, que vão ser investidos aqui. Temos o desvio ferroviário, que vai girar em torno disso também. Os investimentos das empresas que estão vindo para cá, que já estão com o pé em Ourinhos, a Marvi, enfim, tantos outros investimentos, Excelência, supermercados e as faculdades. Investimentos que chamam monta de perto de 300 milhões de reais, Excelência. Então, tem coisa boa aqui em Ourinhos, sim. E a administração ela tem que estar focada nisso. Mas atenta aos problemas. Os problemas acontecem, e nós temos sempre dito aqui, inclusive nas reuniões, na última que nós tivemos lá com o prefeito, Excelência, que as notícias têm que chegar como realmente são. A prefeitura, o prefeito, tem que estar atento aos problemas, Excelência. Está bem o município? Estamos melhor que os municípios da região? Com certeza estamos. Mas não pode se acomodar, Excelência. Não pode haver o comodismo e deixar o barco andar sozinho, que de repente ele pode derivar aí não muito longe. Então, Excelência, que as coisas boas sejam enfatizadas, mas que sejam verificados os problemas pontuais, que nós vemos no Brasil como um todo, Excelência. A saúde em Ourinhos está bem? Com certeza está melhor do que estava antes, mas tem muito que melhorar ainda. Os investimentos que vêm sendo feitos vêm nesse sentido, mas tem que haver uma ação, Excelência, mais positiva, uma ação política na questão da saúde, Excelência. Uma questão de resolver o problema da Santa Casa, buscou a questão da CND, resolveu, mas a questão do diálogo, inclusive com essa casa, Excelência, passando como está ocorrendo. Nós tivemos recentemente o Conselho Gestor nessa casa, mostrando os investimentos, Excelência, alguns ousados, de coragem, e que necessitam da parceria dessa casa. E nós necessitamos participar dessas discussões mais a fundo, Excelência. Então fica aqui, Excelência, registrar os avanços que a cidade vem passando, mas também estarmos atentos aos problemas, porque pequenos problemas hoje que não forem tratados podem se tornar grandes problemas lá na frente. É o que eu tinha a dizer, Excelência. Obrigado. Consulta o senador inscrito. Não, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, comunico que as matérias para a próxima sessão deverão ser protocolizadas na Secretaria da Casa até às 12 horas desta terça-feira. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 5 de maio, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos. E declaro encerrada a presente sessão.